Ah, claro que isso é a praia dela. Eu entendo que ela queira levar a Satoko e Erika-chan pra casa, mas eu não consigo entender o Coronel Sanders. O que tem de bom naquele velhote de 4 olhos? Provavelmente seria melhor ouvir isso da Rena, não acha? Ela provavelmente vai dizer, porque é tão fofo. A Rena costuma ir ao canteiro de obras pra caçar tesouros? De vez em quando ela diz que vai dar uma olhada. Mas uma garota da idade dela revirando lixo é... Bem, se a Rena gosta, eu acho que tá tudo bem. O que eles estavam fazendo lá é construção de represa? Tava me incomodando desde ontem, como uma coceira que eu não conseguia coçar. Ah, foi cancelado há muito tempo. Todos se reuniram e lutaram contra isso. Ouvi uma palavra ameaçadora como lutaram saindo da boca da Erika-chan e me assustou. Isso mesmo, foi inacreditável. Eles disseram que Hinamizawa seria afundada no reservatório e nós não tivemos nenhuma palavra a dizer sobre o assunto. Então, só posso estar aqui porque o protesto foi um sucesso. Desculpa! Eu não te segurei. Minhas mais profundas desculpas, Kate-san. Demorei um pouco pra empurrar meu nariz. Satoko, espere pra usar a lata até que você realmente precise. É muito mais fácil, pois ela dispara pra fora. Do que elas estão falando? Como você ousa falar desse jeito com uma donzela de beleza incomparável a você? Quem ela tava chamando de donzela? Se a Satoko realmente fosse uma donzela, ela não teria reagido assim. A confusão de sempre aconteceu. Pronto, agora, senhores, de acordo com as regras da nossa sociedade, trago um ponto para discussão. Ele, Kate Maebara-kun, deseja ser incluído como membro em nossas atividades. O que vocês dizem? Rena não tem nenhuma objeção. Eu me pergunto se a gente, como esse camponês, está à altura da tarefa. Eu e a Satoko aprovamos. As 3 que Mion questionou expressaram sua aprovação. Uma decisão unânime! Parabéns, Kate Maebara-kun! Eu lhe apresento a honra de poder fazer um exame de admissão para o nosso clube. Comece do início. Eu nem disse que eu queria me juntar. Que clube é esse? O que o nosso clube faz? Veja, para lidar com a nossa sociedade complicadas, realizamos várias atividades sobre diferentes conjuntos de regras. Às vezes, elas estão a seu favor, e às vezes, elas estão contra você. Eu sou bem fraca, então eu preferiria que você não me destacasse. Vamos tentar nos entender. Você é tão inocente, Rena? A lei da selva é a sobrevivência do mais forte. Isso estava começando a soar um pouco duvidoso. Então, que tipo de clube era? Pra resumir, é um clube onde jogamos juntos. A Erika-chan foi a única que respondeu a minha pergunta como uma resposta normal. Então, basicamente, esse clube colocou em prática o hobby de Mion de colecionar jogos, jogando os vários jogos que Mion acumulava todos os dias, parecendo que, dependendo do dia, havia prêmios para o vencedor ou uma penalidade para quem terminasse em último lugar. Eu vou fazer isso claro agora. Não estamos brincando de casinhas aqui. Você deve tratar cada vitória ou derrota como se sua vida dependesse disso, tudo bem? E o que há de errado em apenas se divertir? Não faça isso parecer tão louco. A primeira regra da nossa sociedade: mire apenas no primeiro lugar. Não é permitido fazer isso de qualquer jeito só porque é um jogo. Regra número 2 da nossa sociedade: por essa razão, você é obrigado a fazer todos os esforços possíveis. Do jeito que a Satoko disse, parecia que ela estava dizendo:
Use todos os meios necessários. Claro, eu farei o meu melhor também. Eu sou muito fraca, mas eu tô dando o meu melhor. Eu sabia o que elas estavam tentando dizer. Em um jogo onde todos buscam o topo, é bastante antidesportivo jogar apenas por diversão. Tudo bem, então eu também vou ir com tudo! Com isso, eu estava finalmente pronto para o rito de iniciação, meu batismo no clube. Um aviso, Kei-chan, a arena pode ficar bem desagradável às vezes. Parece que essa iniciação vai ser difícil. Mion começou a vasculhar os armários dos alunos no fundo da sala. Eles têm jogos aqui na escola? Bem, é equipamento de um clube, então acho que tá tudo bem. Jogos complicados colocariam Kei-chan em desvantagem. Então hoje nós vamos jogar um jogo que você deve estar bem familiar. Que tal um jogo de cartas padrão, como o de Bachelor? Tudo bem, vamos fazer isso. Não dá pra entrar nisso a menos que haja uma penalidade. Dessa vez, o perdedor será sentenciado a ter seu rosto desenhado. O que vocês acham? Não vai ser tinta à base de óleo, vai. Base de óleo. Tinta à base de óleo? Isso é perfeito! A Satoko ficou animada com a ideia. Ela nem sequer vacilou ao pensar em uma penalidade tão severa. Parecia que ela estava ansiosa para ir. Se vai ser desse jeito, então eu também não posso perder. Então eu vou cortar o baralho e começar a distribuir as cartas. O de Bachelor é bem parecido com Old Maid, só tem uma diferença, não tem coringa. Em seu lugar, uma carta é puxada no começo. Isso significa que haverá uma carta sem par restante no final. Você não sabe qual carta acabará sendo coringa. É um jogo bem emocionante. Eu vou tirar a carta agora. A Rena pegou uma carta e deixou virada para baixo na mesa. Todos olharam atentamente para o cartão. Bem, isso ficará bem óbvio no final do jogo. Não tem como saber no começo. Mas o resto delas era muito sério. Elas não pareciam tão relaxadas quanto eu. Elas compraram suas cartas com a carta virada para baixo, enquanto avaliavam as reações uns dos outros. Era como se pudessem ver o que era a carta virada para baixo. Não pode ser. Esse baralho tá bem gasto. De jeito nenhum. Todos conseguem dizer pelos arranhões qual é a carta na mesa? Lembre da segunda regra da nossa sociedade. Kate-san deve tentar o seu melhor para vencer também. Várias cartas são bem únicas. Kate-kun deve ser capaz de se lembrar delas bem rápido. Ela disse isso de forma tão prática. E combina bem comigo. Não pense que uma coisinha dessas pode ser só a muleta. Eu gritei com raiva. Mas era bastante óbvio que eu tava em desvantagem. Afinal, elas chegaram ao ponto de memorizar o desgaste de cada carta individualmente. Esse não era um simples jogo de Old Bachelor. Se esse fosse um teste... Então eles estavam brincando com a folha de respostas na frente delas. Pode vir, vou tirar vantagem do seu descuido e te vencer no seu próprio jogo. Essa confiança infundada logo seria destruída. Tal de contar a sua mão começando pela direita. 3, 4, 9, valete e rainha. Como você sabe? Como você sabe, John? A propósito, o Bachelor é o valete de ouros. Eu consigo dizer o que eles são, mesmo se você trocá-los de lugar. Estão fora! Eu pensei que estivesse preparado, mas para ser tão brutal, simplesmente avassalador. Demônios! Vocês são todas demônios! Rena,
não é um demônio. Você é... Desculpa, Kate-kun. Esse é o 3 de coração, não é? Eu tô fora. Poxa, Rena. Não! Nenhum pingo de misericórdia. Rena. E até a Arika-chan. Essas atividades do clube não eram pra brincadeira. Um ex-aluno deste clube conseguiria definitivamente sobreviver na mais cruel das situações. Se toda a nossa turma tivesse coleiras autodetonantes presas ao pescoço e fosse jogada em uma luta mortal em uma ilha deserta, esses caras provavelmente reagiriam como peixes na água. Já consigo imaginar a alegria deles enquanto caçam cada um de seus colegas. É um sistema de ponto mais baixo. A própria ordem dita os pontos. Quem tiver o menor total de pontos, ganha. Já que o Kate terminou por último, ele tem 5 pontos. E eu tenho um 5 marcado no meu placar. Eu acho que é injusto pro Kate-kun se a gente não usar um deck novo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Kit-chan é um homem, afinal. Ele pode virar o jogo, mesmo que as probabilidades estejam contra ele, certo? É apropriado que um humilde camponês corra para casa e encharque seu travesseiro em lágrimas. Você não acha? Uma mão pequena pousou no topo da minha cabeça, que tremia de frustração incontrolável. Era a mão da Arika-chan. Continue lutando, sim. Obrigado pelo apoio, Arika-chan. Graças às palavras de encorajamento da Arika-chan, eu consegui me acalmar. Você precisa ser calmo, especialmente quando tá com gente em volta. Esse é o poder que eu consegui reunir durante essa crise. Pense claramente, Kate Maebara. Tome seu tempo e observe as cartas com atenção. É exatamente como a Rena disse. Cada carta tem suas próprias marcações distintas que as fazem se destacar. Memorizá-las deve ser bem simples. Pense no que você pode fazer nessa situação. Tente tudo o que estiver ao seu alcance para melhorar suas chances de vitória. Ah, ótimo, Kate-kun. Assim mesmo. Cobri as cartas marcadas de forma única com minha mão, ou outras cartas, organizando-as de tal forma que não pudessem ser vistas. Aquela com o canto rasgado deve ser o 5. E eu tô fora. Eu não poderia deixar nenhuma dessas dicas preciosas escapar de mim. Toda a informação era uma arma. Então, era o meu turno. O Satoko abriu suas cartas pra mim. Veja, eu quero 7. Essa aqui? Eu me pergunto... Não, você não vai saber até você pegar. Tinha um pouco de preocupação na expressão dela. Como se ela não quisesse que eu pegasse. Esse tipo de expressão. Eu não vou deixar esse lapso momentâneo passar despercebido. Eu sei. É essa aqui. Peguei. 7 de espadas. Um grito de oh tocou. O que é isso? O 7 deveria ser a mais difícil de saber qual é. Isso não foi por memorizar as marcações. Essas pequenas mudanças em suas expressões enquanto eu selecionava uma carta foram o suficiente. Não pode esconder isso de mim, Kate-chan. Essa marca significa que é o 2 de diamantes. O quê? Ela ficou surpresa com a sua própria interpretação errada. É claro que todo mundo ficou também. Oh, é raro que a Michan erre uma carta. Não, Kate-chan. Poderia ser... você! Eles os diferenciavam por diferentes marcas. Aquela marca era um arranhão de unha. Então eu coloquei uma nova nisso. Você tá dizendo que ele disfarçou como 2 de diamantes? Que demonstração impressionante de inteligência! Kate-chan acertou um golpe lindo. Isso é ótimo, Kate-kun! Foi uma partida incrível, sabia? Sabia! Tendo derrotado o precursor, Mion,
Minha brilhante batalha me deixou em êxtase, mas pelo meu total de pontos já estava definido que Mion venceria e eu terminaria em último. Eu ri com arrogância, selecionando cuidadosamente o tom da minha voz para irritar Mion. Bem, eu vou acabar perdendo, mas eu tô satisfeito em superar a Mion no final. Esse deveria ser o proverbial tapa na cara de Mion, que já estava no topo e garantiu a vitória. Mesmo que o Kei-chan fique em primeiro lugar nessa rodada, ele ainda terminará em último lugar no geral. Você não odeia isso? É claro que eu odeio! Vamos ter um duelo. Uma chance. Se você ganhar, então trocaremos o primeiro e o último lugar. Que tal? Você topa? E ela caiu nessa. Iba! Uma chance de uma reviravolta que não seria possível sem provocá-la. Uma chance, você diz? Me diga as regras. A Mion descartou 2 cartas de sua mão e substituiu uma pela carta coringa que estava na mesa. Então, embaralhou a mão resultante atrás das costas. A carta na minha direita ou a carta na minha esquerda? Se o Kei-chan conseguir adivinhar em qual mão o coringa está, ele ganha. Quando você se virou agora, você não sacou o coringa, sacou? Se você perder, eu mostro a carta na outra mão. Tudo bem? As outras 3 engoliram em seco, nervosas, diante dessa reviravolta inesperada. Tudo bem, você conseguiu. A Mion pegou uma carta em uma mão e as estendeu para mim. Primeiro eu precisava inspecionar elas de perto. A carta da direita não tinha marcas distintivas. Eu não conseguia dizer qual era. Qual será, eu me pergunto. Kate-kun, tenha cuidado. É, claro. Essa é a minha chance. Para uma grande reviravolta. Olhando atentamente para o cartão da esquerda, vi um pequeno desgaste. Não era um que eu não tivesse visto antes. Ah, aquela carta é... Eu não deixei passar essa parte de Satoko. A Mion estalou a língua. Eu não reconheci a marca no cartão da esquerda devido ao pequeno número que eu havia memorizado. Eu não sabia qual era a carta da esquerda, mas pude perceber pela reação da Satoko que a carta já havia aparecido durante o jogo. Como já havia aparecido antes, significava que definitivamente não era o Coringa. Oh, Kei-chan pensa que é essa aqui, não é? Você vai escolher essa então? Você vai... A carta da esquerda definitivamente não era o Coringa. Se eu pudesse confiar nessa teoria, então eu deveria ter sido capaz de declarar que a carta da direita era o Coringa. Mesmo sem a provocação de Mion, a da esquerda era mais suspeita. Mas não foi um pouco precipitado decidir baseado apenas na reação de Satoko? Mas, cuidadosamente... Ah! Eu lembrei agora! Aquela marca, a carta da esquerda, sem nenhuma dúvida. O 7 de paus! É o 7 de paus, entendo. Eu ganhei! A carta da esquerda era o 7 de paus. Então isso significa que a carta da direita era o Coringa? Então, pouco antes da minha mão tocar na carta, eu congelei. Eu não esperaria menos de você. Houve uma onda de murmúrios entre os espectadores quando parei repentinamente. Logo antes de eu confirmar que a carta da direita era o Coringa. O que o Kate-san poderia estar dizendo? Digo, da esquerda é... O que te dá tanta certeza de que a carta na direita não é o Coringa, Kei-chan? A Mion fez uma pergunta inesperada. Todos os outros ficaram perplexos. Não sei o que poderia ser o cartão da direita, mas eu sei que a da esquerda é o 7 de paus. Então, isso não faz a da direita ser o Coringa? Uma delas tem que ser o Coringa, certo? É, uma delas é o Coringa, certo? O Kate tem uma boa intuição. Rika-chan, o que você quer dizer com... Então, basicamente, o 7 de paus eu descartei combinando-os com o 7 de espada de Satoko antes. A atenção de todos se voltou para a pilha de descarte ao mesmo tempo. A verdade do assunto não pôde ser discernida daquela pilha desleixada.
Então isso significa a Mion embolsou uma das cartas descartadas. Então a alinhou sobre a carta da esquerda. Isso significa... Eu vejo, entendi. A carta da esquerda está sendo disfarçada com o 7 de paus, certo? Foi a primeira vez desde o início da partida que uma sombra cruzou a expressão de Mion, e eu não deixei isso passar. Então, com um grande floreio, eu declarei em voz alta: o Coringa é o da esquerda! Foi um momento intenso. Aquele segundo pareceu uma eternidade para todos ali. Quebrando o silêncio, o primeiro a falar foi Mion. Sendo o primeiro presidente deste clube, testemunhei uma variedade de apresentações. Kei-chan, a sua é a melhor. A melhor das melhores das melhores. Esse foi provavelmente o maior elogio que Mion poderia fazer. A Mion aceitou a sua derrota, largando as cartas de ambas as mãos. A minha vitória de retorno. Minha reviravolta. Erika-chan colocou a mão na minha cabeça e começou a acariciá-la, me parabenizando pela vitória. Erika-chan, Dena e Satoko ficaram boquiabertos para nós, como se tivessem visto um fantasma. Que foi, Renan? Não é como se eu tivesse trapaceado ou algo assim, certo? Isso foi justo e honesto. Arika só faz carinho na cabeça de alguém pra consolá-los. Hã? O que é o significado disso? Naquele momento, a Renan soltou um pequeno grito. Puta que pariu. Que escuro! Foi isso que aconteceu? Sabe, Kei-chan? Achei que você tivesse lido tanto assim. Todo mundo congelou. Não, foi só eu. Foi uma aposta. Se você tivesse tirado conclusões precipitadas como um pirralho, eu teria perdido. Era a resposta que todos tinham certeza. A Mion pegou a carta da mão perdedora. Kei-chan, você sabe, você deveria se orgulhar dessa perda. Ela virou tudo. Aquela era a carta que proclamou o vencedor deste duelo. A carta debaixo do 7 de paus. Inacreditável! Eram 2 diamantes! Não! Era uma armação por trás de armação. Se eu tivesse escolhido o da mão esquerda sem ter que ler profundamente. Eu, Mion Sonozaki, como presidente do clube, aceito a filiação de Keiichi Maebara ao nosso clube. Quando caí de joelhos, atordoado, todos soltaram uma salva de palmas pelo excelente esforço que eu fiz, apesar da minha derrota. A partida acabou. O vencedor de hoje sou eu, Mion Sonozaki. E nosso exaltado perdedor é... Keiichi Maebara! Todos fizeram uma comoção, aplaudindo alegremente. Eu senti que tinha sido derrotado, mas fui tão bem derrotado que inesperadamente me senti revigorado. Quando a Michan fez aquele truquezinho pelas costas, fiquei animada e pensei, ela vai fazer isso de novo. Quando Keiichi-san parou no momento antes de tocar na carta certa, eu pensei, ele caiu. Ele caiu nessa facilmente. Ei, pera, elas sabiam! Todas elas sabiam desde o começo! E eu fiquei animado por nenhum motivo? Todos ficaram animados pra fazer isso ser mais divertido. Vocês são todos demônios! Suas monstras! Bem, agora, Kei-chan, é a hora da sua punição. Já que é o seu primeiro dia participando, eu vou pegar leve, ok? Seria um problema se você recusasse vir pra escola. E as outras 3 membros me seguraram pelos meus braços firmemente. A Mion se aproximou, lambendo seus lábios. Sua mão direita foi tirando algo do bolso. Isso é
Um marcador de fundo de feltro. E é grande. E a base de óleo, não! Eu acho que coisa à base de óleo é mais difícil de tirar. Ok, vamos lá. Ela tirou a tampa do marcador e o levou lentamente até meu rosto enquanto eu estava imobilizado. Não! 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 Soltei meus gritos de morte. Ai, meu Deus.